Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez para falarmos sobre a língua portuguesa e dentro da gramática vamos estudar as classes de palavras, principalmente aqui o substantivo, né? Entre as várias classes que existem dentro da língua portuguesa. Esse estudo de hoje é apenas uma explanação para que a gente possa saber a divisão em que se apresenta o substantivo, tanto pelos gramáticos quanto pelos linguistas, para que você possa, durante um estudo dentro da morfologia, saber exatamente como se procede essa classificação do substantivo. Bem, o substantivo é entre vários conceitos que a gente pode encontrar hoje nos livros de gramática. A gente pode denominar como uma classe gramatical ou morfológica que dá nome a seres, coisas, espaços, sentimentos, etc. E eles podem também ser classificados de acordo com o tipo de substância que estão nomeando, além da variação de acordo com gênero, número e grau. Uma coisa logo de início a gente gostaria de informar para vocês que estão estudando, seja para o Enem, para concurso ou processo seletivo, como é o caso aqui do nosso estado, as palavras, vocês evitem olhar em determinado texto as palavras soltas e a partir daí classificá-la como substantivo, adjetivo, advérbio, etc. Por que eu digo isso? Porque as palavras, claro, tem algumas exceções, a maioria elas não são presas, vocês têm que olhar o contexto. Porque se eu falar bonito, bonito pode ser substantivo, porque pode inclusive ser o nome de uma cidade de Mato Grosso, pode ser um adjetivo e pode ser um advérbio. Como assim? Por exemplo, se eu falar assim, faça bonito, esse bonito aí é como se fosse faça bonitamente. Não existe a palavra bonitamente, mas a ideia é a mesma. E nesse último caso de pense rápido, fique frio, faça bonito, faça rápido, essas palavras elas estão exatamente soando aí como advérbio. Então, assim como aqui mesmo no substantivo, vou mostrar que algumas palavras podem estar em mais de uma denominação, também de uma classificação, elas também podem participar de classe de palavras diferentes que os gramáticos antigamente eles sempre colocariam como se fosse aquelas classes fechadas. Hoje a gente vê que isso na língua ela é complicada de a gente fazer isso. As palavras elas não são amarradas. Aqui não é uma equação matemática. Você tem que olhar muito bem dentro do contexto que ela se encontra, a partir daí a gente trabalhar. Mas então vamos lá. A classificação do substantivo aqui, a gente vai trabalhar quanto à estrutura e a formação e quanto ao seu significado. A estrutura e formação, ele pode ser simples ou compostos, primitivos ou derivados. Tudo isso aqui a gente vai ver com calma. Quanto ao seu significado, eles podem se dividir em comuns ou próprios, concretos ou abstratos. Sabendo que no final também a gente vai colocar os substantivos coletivos, que não entrou nessa classificação aqui, mas que também ela é estudada, né? Bem, a análise morfológica substantivo deve considerar dois critérios anteriormente expostos. Então veja bem, esse provérbio aqui, quem tem boca vai a Roma, veja bem, para a maioria das pessoas seria quem tem boca vai a Roma. Não, essa é uma forma errada. Na realidade, se falava sobre Roma antiga, em que o povo tinha toda a liberdade de se expressar, de vaiar os seus dirigentes, digamos assim. Então, para ir para algum lugar, você só precisa ter perna, pés, né? No caso seria vaia. A partir do tempo foi que ficou vai a Roma, mas isso é apenas um detalhe. O importante que a gente tem que analisar aqui, morfologicamente, é que existem dois substantivos, boca e Roma. Vamos dar uma olhada aqui, essas dois substantivos, como eles ficariam. Veja, quanto à estrutura, tanto boca quanto Roma é primitivo, e a gente vai explicar depois por que são primitivos. Poderia dizer que elas, a origem, a partir de boca, tem que existir boca para que existam as outras palavras que possam derivar delas.
E Roma, por ser o nome próprio também, né? Por mais que eu possa criar outras palavras, mas seria também algo que é primitivo, né? Quanto à formação, ela é simples, só tem um radical. Não, agora nesse momento não precisa nem se preocupar muito com isso, a gente vai explicar tudo direitinho. E quanto ao significado, boca é um nome comum e Roma é exatamente um substantivo próprio. E todo substantivo próprio também sempre se encontra com letra maiúsculas. Então veja bem, aqui a gente pode já observar que uma palavra ela pode estar em mais de uma classificação, né? E várias palavras que têm classificações diferentes também pode conter mais de uma, como a gente está mostrando aqui. Aqui é apenas um exemplo como a gente poderia analisar os substantivos. Agora vamos para cada classe de substantivos. Bem, o que difere do substantivo simples para o composto? Veja, substantivo simples é aquele que apresenta um único radical em sua estrutura. Quem assistiu a aula 5, eu até aconselho vocês dar uma olhadinha lá. Quando a gente fala dentro dos morfemas também, a gente trabalha a questão da raiz. Toda palavra ela tem um radical, ou podemos chamar bem de raiz, e a partir daí a gente trabalha os prefixos e os sufixos dessas palavras. Então, menino, a gente só tem um radical, menin, é aquilo que não se muda dentro da palavra. Você pode colocar menino, meninos, menina, meninada, menininho, meninão, mas sempre essa partezinha fixa é o que a gente chama de radical. Cavalo, amor, terra, flor, camisa, veja que todas só tem um radical. Então é por isso que ele é simples. E substantivo composto é aquele que é formado por dois ou mais radicais em sua estrutura, seja separado por hífen ou não, ou seja as palavras separadas, porque com o novo arcode ortográfico muitas coisas mudaram. Quando eu falo um couve-flor, seria um couve que tem um formato de uma flor. Então veja só, isso aí, eu só posso falar desse tipo de couve se eu falar couve-flor. Eu não preciso mais falar couve com formato de uma flor, não, ele já tem ali. Então, os substantivos são as duas palavras. Então, flor tem uma raiz, couve tem outra. Passatempo vem de passar o tempo mesmo, é alguma coisa que você vai colocar um entretenimento, um jogo, alguma coisa, mas é para passar o tempo. Tem duas raízes. Aguardente é uma água que é ardente. E aí até acontece um fenômeno interessante que, para não ficar água ardente, nessa questão da fonética, então é juntado, né? Esse A é como se pertencesse as duas palavras, esse segundo A, aguardente. Girassol já acontece processo contrário, é como se fosse um sol que gira, ou que gira o sol, algo desse tipo. Para não ficar girasol, né? Já que a presença de um A e uma palavra junto com a palavra, uma sílaba que venha com uma consoante pode ter som, quando esse S pode ter som de Z, né? Ficaria girasol, é obrigado a duplicar o S, né? Então girassol, erva doce, beija-flor, paraquedas, pé de moleque. Veja, se for pé de um menino, né? Moleque, a gente sempre foi chamado durante todo o tempo como uma pessoa, um menino negro, aquele que está brincando todo. Pronto, se fosse o pé dele, não, seria só moleque. Mas quando eu falo pé de moleque, eu estou falando sobre um tipo de comida, um tipo de bolo, né? Então, nesse caso aqui, esse pé de moleque só dá certo as três palavras juntas. Então, o substantivo ele é composto exatamente porque só vai dar sentido se for as três palavras. Manda-chuva, semi-aberto, antissocial, ex-namorado. Então, isso aqui, todos são compostos. Você vai ver sempre esse último ex-namorado porque sempre tem uma partícula a mais, que também tem o seu próprio radical. Os primitivos e os derivados. Veja, primitivos são todos aqueles que originam algo. Quando você fala pedra, você não procura saber de que ela deriva ou alguma coisa. Não, pedra é pedra. Você já tem uma ideia na sua cabeça do que seria uma pedra, né? Mesma coisa, um homem, terra, avião, revista, piano, escada, noite, hora, limão, tudo você tem.
Derivado já são as palavras que derivam a partir dessas palavras primitivas. Então veja bem, eu tenho pedra, mas pedreiro, pedreira, pedraria, pedrada, apedrejar, tudo isso vem de pedra. Então essas palavras são derivadas. Veja aí, escadaria vem de escada, pianista deriva de piano, noitada deriva de noite, pedreira de pedra, telhado de telha, boiada de boi, dentista, dente, livraria, livro, facão, faca, fogueira, fogo, aguado, água, vidraça, vidro, luar, lua, diurno, dia, limonada, limão. Então você consegue ver, fazer um caminho pelo qual você procura uma palavra original, uma palavra que dá sentido, dá continuidade para isso aí. Então é por isso que origina de uma outra palavra da língua, né, aqui está junto no caso, por um processo de derivação. Então isso aí são os derivados. Quando a gente fala sobre substantivos comuns e próprios, o comum é aquele que nomeia todos os seres de uma mesma espécie, pessoas, animais, plantas, frutas, objetos. Então mulher, a gente sabe a diferença entre homem e mulher, mas quando lá embaixo eu coloco Catarina e Paloma, naqueles exemplos, eu sei que ali são duas mulheres, mas eu tenho como no grupo de mulheres selecionar a Catarina, que ela foi batizada exatamente com esse nome Catarina, e Paloma. Então veja só, Catarina e Paloma são mulheres, mas na realidade mulher em si é como se fosse um grupo dessas pessoas do sexo feminino que a gente chama de mulher. E aí a mesma coisa a gente pode colocar Brasil, por exemplo. Brasil, quando a gente vê lá, então é um país, né? Quando eu falo país, tudo bem, é um substantivo comum. Existem vários países, mas quando eu estou me tratando diretamente do país específico, então é o nome próprio, inclusive vou colocar com a letra maiúscula. Brasil, Argentina, né, Camarões e por aí vai. Eu posso falar exatamente de continente, mas quando eu falo de África e Europa, ele está dentro do continente. Existem os planetas, mas quando eu falo Vênus e Marte, eu estou especificando esse planeta, né? Então, o próprio é aquele que nomeia um ser particular, ou alguns seres particulares entre todos os demais da mesma espécie. Então, a espécie está lá em cima, como substantivo comum, e aqui embaixo ele está nomeado. Cidades, estados, países, oceanos, animais, né? Alguma coisa, animais aqui não, porque não teria a questão do nome propriamente dito dele, né? De si. É algo que você nomeia, nome de pessoas, né? Então nesse caso a gente colocaria exatamente como nome substantivo próprio, o nomear em particular. Os concretos para os abstratos. A gente pode chamar de substantivo concreto todo aquele que designa o ser com existência própria, independente de outros seres. Ele pode estar no mundo real ou imaginário. Chocolate. Quando eu falo chocolate, eu não quero saber se ele é um chocolate quente, se ele é pó, como é que está o chocolate. Mas o chocolate você sabe o que é. A fada como duende, por exemplo, você não vê. Mas no seu imaginário já existe materializado a fadinha, lá, o duende. Criaram em algum tempo o duende e criaram o desenho dele. A partir do momento que você tem aquele desenho, você sabe. Agora veja bem, aliança. Aliança tem um objeto. Anel, aliança. Aliança de noivado, aliança de casamento. Então, quando é questão de objeto, ele é concreto. Mas quando eu falo assim, a aliança entre os partidos, essa aliança aí, ela está no abstrato. Você não consegue ver essa aliança. Isso aí é um processo, aí é uma união, né, que acontece. Então, nesse caso, você não vai ver essa aliança. O beijo em si, você não vê. Você tem a boca, você tem os lábios, você não tem o beijo. Ele também está como se fosse um processo. A corrida, você vê acontecendo, mas você não cristaliza e diga, aqui está a corrida. Olha, ali é corrida. Não tem como. A não ser que seja um local ou alguma coisa que você possa chamar por esse nome. Os sentimentos e as sensações da mesma forma. Tristeza, beleza, alegria, decepção, saudade. Você compreende, você vê assim acontecer o fenômeno, mas você não chega realmente até algo com existência própria.
a saudade não tem existência própria, nada disso não tem. Então, quando tem existência própria, é algo concreto. Quando não tem, então ele seria abstrato. E por último, a gente vê também os substantivos coletivos. Veja, coletivo. O substantivo coletivo é um substantivo comum que no singular designa um grupo de seres. Então, a gente tem bando, alcateia, cardume, comunidade, caravana, multidão, alcateia de lobo, cardume de peixe, né? Comunidade pode ser de pessoas também, caravana, isso aqui seria de viajantes, por exemplo. Multidão também em termos de pessoas, só que essa multidão é diferente, é de uma comunidade. A comunidade são pessoas residentes, são pessoas já fixas naquele canto, formam comunidade. Uma multidão, ela pode estar uma aglomeração de pessoas, mas por um espaço de tempo. Orquestra de instrumento, plateia, as pessoas que assistem, né? Prole seria exatamente os filhos, né? A parte que você tem também quadrilha. Essa quadrilha aqui é interessante porque se você pega bando lá em cima, pode ser bando de aves, bando de criança. Quadrilha aqui a gente já coloca de ladrão, né? Time aqui seria time de esportista, time de atletas, de alguma coisa assim, de jogadores, por exemplo, né? Não diz especificamente que tipo. O que mais que teria mais assim que a gente poderia falar? Também tem a fauna e a flora, que todo mundo sabe, né? Tanto animais quanto também plantas, matilha de cães, enxame, que também pode ser chamado de colmeia, que é de abelha. Só que com colmeia também, a casa da abelha, a gente chama mais enxame, ninhada de filhotes, né? Nuvem de gafanhoto. Só que praga é de insetos. A gente também pode dizer que pode ter uma praga de gafanhoto. Agora, quando se fala nuvem especificamente, que realmente se forma como se fosse uma nuvem mesmo, seria gafanhoto. Cacho também, tanto cacho pode ser também uma penca. Não é só de bananas, pode ser um cacho de uvas, por exemplo. Todas as frutas que tem em quantidade, né? Formação quando você tira, pode ser exatamente um cacho, uma penca. Bosque de árvores, álbum pode ser de fotos, pode ser de figurinha, cartão telefônico, não tem problema, seria desse tipo. Então veja bem, isso aqui seria o substantivo coletivo. Dessa forma, a gente apenas coloca aqui para vocês, para que a gente possa ter uma noção, e a partir daí vamos colocar alguns exercícios no vídeo, para que a gente possa exercitar essas classes também, essa subdivisão do próprio substantivo. Então, por hoje é só e até a próxima aula.